Fala, gente, tudo bom? Fala aí, como é que é? Você está feliz no amor? Nem tanto assim, mas o trabalho vai bem. Está feliz no jogo do dinheiro? Talvez nem tanto, mas o amor vai bem. Será que é assim mesmo? Feliz no trabalho, feliz no jogo e infeliz no amor? Que nada, deixa de ser miserável. A gente já se fala. Pois é, gente, uma velha crença, né, que virou um ditado popular. Feliz no trabalho, infeliz no amor, ou feliz no jogo, infeliz no amor, o jogo da matéria, o jogo do dinheiro. Na realidade, essa crença, se nós formos num sentido mais profundo, ela vem de uma ideia de que o amor é divino, é sublime. E o trabalho, o jogo do dinheiro, ele é sujo, ele é material, ele é mundano. De novo, a velha visão da religião trazendo preconceitos, trazendo a ideia do dinheiro como algo sujo, né, do trabalho e do dinheiro como uma coisa ruim, né, e o amor como algo elevado e sublime. Mas esse conflito entre amor e dinheiro, amor e trabalho, ele está tão entranhado, ele está tão dentro da consciência da maioria das pessoas, que é muito comum você ver as pessoas realmente acabando por sentir culpa quando a vida está plena. Aliás, é raro chegar nisso, porque a maioria não se sente merecedor o bastante para chegar nesse ponto. Né? A chave é o merecimento. E para isso você precisa quebrar os seus autopreconceitos em relação à sua liberdade de ser plenamente feliz. Não é? Então é muito comum você ver as pessoas não estão muito felizes na parte profissional e financeira, aí se apegam mais ainda à família, né? E aí vem aqueles ditados populares, aquelas ideias que dizem assim, eu não tenho pouco, né, mas eu tenho o amor da minha família, né, que é o que é mais precioso. Em termos, mas se você tiver muita miséria, muita dificuldade, muita carência, esse amor, não que ele fique abalado exatamente, mas ele fica desgastado, porque o estresse toma conta, você não tem como dar estudo para os seus filhos, uma roupa legal, não é verdade? Você não tem como dar tudo que eles merecem. Você não tem como oferecer para a tua família proteção, segurança, tranquilidade, né? Você toma o tempo do trabalho, da preocupação com o dinheiro, absorve até o momento de estar sozinho no quarto, com a sua mulher, com o seu marido, né? Então, na verdade, se você prestar atenção, o dinheiro é fundamental para fazer com que o amor também tenha o seu espaço livre, se nós soubermos usar com inteligência, né, e ajuda mútua desses dois setores da vida. Nós não podemos ficar fechados numa coisa só. Vamos desprogramar essa velha ideia rançosa, religiosa, de que dinheiro e amor não combinam. Combina sim. O dinheiro, na realidade, é liberdade. Dinheiro é energia de poder e energia de libertação. Quando você se sente plenamente merecedor da liberdade, o dinheiro começa a vir para a tua mão. Não é? Eu já dediquei outros vídeos a isso, vou voltar a dedicar outros ainda, para falar mais especificamente sobre a energia do dinheiro. Mas é importante entender isso, o dinheiro vem e fica com você quando você se sente livre para ser feliz, mesmo que isso contraria as pessoas, que é aí que está o ponto. Normalmente as pessoas vão dizer assim para você, mas você só pensa em você porque você quer crescer profissionalmente, você quer ter dinheiro, você quer conquistar as coisas e você esquece das pessoas, não é? Aí te causa uma baita culpa, daqui a pouco você está perdendo dinheiro, porque você está se sentindo culpado por não estar dando a atenção que os outros querem, será? Será que não está dando atenção ou não está dando a atenção que as pessoas te cobram, que os outros querem de você? Então esse jogo de manipulação afetiva, de carência afetiva, gera para você muitas vezes uma oscilação emocional no seu nível de merecimento e não merecimento, que vai causando a perda do que você até já conquistou, você não consegue manter, né? Não consegue fazer a manutenção da energia que já chegou na tua mão algum dia, percebe? Então na realidade você precisa estar pleno em relação ao dinheiro. Vou te dar uma informação que é muito interessante. Você sabia que o dinheiro, no fundo, tem a ver com o próprio amor? Que na verdade o dinheiro nada mais é do que um sentir-se amado pelo mundo, pela vida, sentir que eu tenho um lugar nesse mundo. Sabe aquela sensação boa de você ter a tua família, pai, mãe, quando você é criança, eu digo, né? E aí você sempre fala, puxa, eu tenho um quarto na minha casa, é meu pai e minha mãe me deram. Você não para pensar, aquele lugar é teu, tua cama, teu quarto, teus brinquedos. Quando você é pequeno, a mesma coisa você deve sentir em relação ao mundo na vida adulta. Esse mundo é meu. Deus é meu pai e minha mãe. E eu estou na casa dos meus pais, né? Do meu pai e mãe, Deus.
E quando eu me sinto amado dessa forma, eu sinto que eu tenho um canto aqui. Eu tenho meu quarto, minha cama, meus brinquedos, ou seja, meus brinquedos de adulto. Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho as coisas que eu desejo, que eu anseio materialmente, porque eu estou numa frequência de amor, de ser amado. Percebe? Não é tão diferente nem tão distante assim o amor do dinheiro. E é possível, sim, você ter uma vida amorosa, afetiva, namorar ou casar, ser muito feliz e ganhar muito dinheiro, desde que você tenha individualidade, porque o dinheiro é seu. Por mais que você compartilhe, queira até ajudar alguém, não tem problema, mas não faça isso como primeiro lugar. Não coloque como primeiro lugar eu quero ganhar dinheiro para os outros. Não é uma boa forma de ter poder. O poder tem que estar na tua mão primeiro, aí você abre mão, se quiser, com bom senso, para alguém que você queira ajudar de verdade, sem acomodar, sem enfraquecer, sem ser por sentimento de obrigação, ok? Sempre com sentimento de generosidade ponderada, sem dó, sem caridade, isso tudo não presta, mas a generosidade pode estar presente sim. Agora, o que é importante é você ter esse dinheiro nas suas mãos, sem culpa nenhuma. É divino também. É ser amado pela vida, é ser amado por Deus. Você não está nesse mundo à toa. Você tem um corpo material. Valorize, não é? E use plenamente o poder desse corpo material. E o amor, o que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de lidar, é a questão da individualidade também. Porque é muito comum uma pessoa, exemplo, tá ganhando dinheiro sozinha, aí começa a namorar ou casa. São pessoas que não conseguem ficar com alguém e manter a própria individualidade, sem perder a individualidade. Então são aquelas pessoas que quando tem alguém, uma mulher, um marido ou filhos, não sabem lidar com o autorrespeito, não sabem lidar com a preservação da própria vida. E seus sonhos? E seus amigos? E sua diversão? E seus hobbies? Não é? Você não tem que se anular por causa das pessoas. Quando você põe todo mundo em primeiro lugar e você em último lugar, é aí que você se dana. É aí que você se ferra, porque você está colocando, ao colocar as pessoas em primeiro lugar, o que parece ser maravilhoso, nossa, uma pessoa que ama demais, você perde poder. Daqui a pouco o dinheiro tá dando tudo errado. Entende por que o amor e o dinheiro entram em conflito? Você precisa entender que o amor não pode tirar de você o teu poder, a tua individualidade. E que o poder não é mal, é bom, né? Que ter dinheiro é coisa boa, é divino também. Né? Isso não contradiz, não contraria o fato de que você pode amar até muito melhor. Porque, como eu disse no início do vídeo, você terá liberdade, tempo para namorar, para cuidar dos filhos, para brincar com os filhos. O dinheiro pode favorecer o amor. E o amor também favorece o dinheiro. Torna-se, né, um motivo de calma, de tranquilidade, de ter o coração afagado, mais tranquilo para você conseguir se dedicar ao mundo, com muita força, muita garra, mas com calma espiritual, com equilíbrio entre os vários setores da vida, ok? Tem muito mais para falar sobre esse assunto, eu volto. Lembrando vocês que eu tenho 3 vídeos por semana inéditos aqui no meu canal, Marcelo Cotrim no YouTube, terças, quintas e domingos. Se você gostou, dá seu like aqui, é importante para mim, sempre acompanhe mesmo todos os vídeos, comentários, agradeço o carinho de sempre. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ok? Para receber as notificações. Grande abraço!